Bom dia, pessoal. O objetivo da aula de hoje é a gente revisar alguns dos conceitos que foram vistos nas aulas assíncronas dessa semana, né? E complementar com alguns exemplos a mais. Então, o que a gente estava discutindo é, depois de ter introduzido ondas de forma geral, a gente passou a estudar especificamente progressivas harmônicas, né? Então são aquelas ondas descritas por uma função tipo seno. E a gente comentou que essas ondas elas são importantes porque elas vão poder ser superpostas, que é o que a gente vai discutir agora, e gerar formas de ondas mais complexas. Então, um dos exemplos que a gente vai discutir é exatamente para entender como isso é feito. Então, o princípio que nos permite juntar mais de uma onda, né, o princípio de superposição, ele, claro, ele não vale sempre, mas ele vale na maior parte dos casos, né? Principalmente quando a amplitude da onda não é grande demais. Então, boa parte das aplicações que a gente tem no dia a dia, o princípio de superposição vale. O que é esse princípio de superposição? Quando eu tenho duas ondas que se propagam no mesmo meio, essas duas ondas podem ser duas ondas de som, duas pessoas ou duas fontes sonoras no mesmo local. A pessoa que está ouvindo recebe essas duas ondas ao mesmo tempo, né? Então o que ela vai ouvir é a resultante dessas duas ondas. Numa corda a gente tem algo parecido, então aqui na imagem vocês veem que eu tenho duas ondas, dois pulsos na verdade, que se propagam em direções, em sentidos opostos aqui. Então num certo instante eu tenho esse pulso do lado esquerdo se dirigindo para a direita e esse do lado esquerdo se dirigindo. Desculpa, e esse aqui do lado direito se dirigindo para a esquerda, os dois são iguais, têm a mesma amplitude. Então, à medida que eles vão se aproximando, essa região aqui, que eles distendem a corda, elas começam a se superpor, né? Eles vão ter que passar um pelo outro para poder continuar no seu caminho. Então, a gente observa experimentalmente que o comportamento da corda, que só pode ser um, né? A corda não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se um pulso quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra, eles têm que chegar a um acordo. O princípio de superposição é exatamente esse acordo que eles fazem. Então, o que a corda vai fazer vai ser uma superposição, uma combinação dos pedidos dos dois pulsos. Então, quando os dois passam a ocupar a mesma região do espaço aqui, essas duas ondas se combinam e o que a gente observa, a onda resultante que a gente observa, é exatamente a soma das duas ondas. Não precisava ser assim. Eu podia ter y1, que é a primeira, y2 a segunda, e podia ter mais alguns outros termos que seriam termos não lineares nessa equação. Então, o fato de eu simplesmente somar me diz que isso aqui é um resultado linear. E quando agora os dois picos desses pulsos chegam aqui exatamente no mesmo lugar, a gente vê que o que acontece é que eles estão exatamente se somando, né? Aí um pouquinho depois, cada um continua no seu caminho. Vocês notam então que, embora eles tenham, e isso é uma das coisas interessantes, que embora eles tenham se misturado aqui, e a gente poderia dizer, bom, aqueles dois pulsos como a gente conhecia não existem mais, mas não. Se a gente espera mais um pouquinho, cada um deles renasce aqui desse grande pico, né, e eles continuam no seu caminho. Ou seja, esses dois picos, eles se atravessam como se eles não se sentissem. Tá? É esse o significado dessa equação. O fato deles terem ocupado uma região comum aqui não afetou as propriedades individuais de cada um, e depois que eles continuam, eles têm exatamente as mesmas características que eles tinham antes, né? Esse
esse pulso aqui são idênticos e a mesma coisa vale para o outro, tá bom? O que a gente vai discutir na aula de hoje são duas maneiras que a gente tem de superpor duas ondas. A gente vai fazer praticamente toda a nossa discussão em termos de superposição de duas ondas, mas o princípio pode ser generalizado. Se eu tivesse uma terceira onda, eu simplesmente somava aqui, né, o y3 dessa terceira onda e assim por diante. Tá? Então, o princípio de superposição ele é válido para um conjunto de n ondas que eu tiver aqui nesse meio. Então, os dois tipos de ondas que a gente vai discutir hoje são esses dois aqui. Então, num dos casos, as duas ondas que eu vou superpor, nos dois casos, as duas ondas que a gente vai superpor são ondas progressivas. Tá? A gente sempre vai começar com duas ondas progressivas. O que a gente quer saber é o resultado dessa superposição, que pode dar ou não uma onda progressiva. Então, um dos casos é exatamente o caso onde o resultado é sim uma onda progressiva, né? E o segundo caso não é. Então, quando a gente tem uma onda progressiva, isso foi a primeira aula dessa área, a gente viu que as duas variáveis da nossa onda, x e t, posição e tempo, elas não aparecem de qualquer jeito na equação que descreve a forma dessa onda. Elas aparecem relacionadas desse jeito. Então, a função f, que define o formato da minha onda, continua sendo uma função de duas variáveis, mas, ou seja, eu posso mudar a posição e tempo, eu posso inspecionar uma posição fixa da minha corda e observar a variação no tempo, ou eu posso bater uma foto num tempo específico e inspecionar diferentes posições ao longo dessa corda. E essas duas quantidades x e t continuam sendo independentes, mas a maneira como elas aparecem dentro da equação que define o formato da onda é sempre nessa forma se a onda é uma onda progressiva. Então, existem ondas que não são progressivas, ondas onde x e t não podem ser juntados numa forma como essa. Tá? Então, o nosso segundo caso que a gente vai discutir é exatamente aquele onde, ao somar duas ondas, a gente chega numa função, uma outra função, que não pode ser colocada nessa forma. Ou seja, essa nossa onda ela não é mais progressiva, não é uma onda que se propaga num sentido ou no outro. E a gente vai ver que, de fato, essas são ondas que permanecem paradas no mesmo lugar, são ondas estacionárias. Então, o primeiro caso, o caso de duas ondas progressivas, tá? A gente vai aqui para simplificar, a gente vai começar a discussão considerando que o nosso meio não tem bordas, né? Uma corda infinita para os dois lados, e depois a gente vê o que acontece quando isso não é. Tá? Bom, então aqui no caso de interferência, o caso que nos interessa é exatamente a corda infinita. O que distingue as duas ondas que a gente está somando? Tá? Então aqui eu estou pegando duas ondas que se propagam na mesma corda, no mesmo sentido. Então esse sinal aqui é o sinal que estava antes lá na velocidade, tá? Isso nos indica que essas duas ondas se deslocam para a direita. Tá? O que diferencia as duas ondas que estão sendo somadas? É essa constante aqui. Tá? Então são duas ondas com as características todas iguais. Essa expressão aqui ela só vale quando a gente parte de ondas com a mesma amplitude. A gente fez essa continha aqui numa das aulas dessa semana ali, na segunda ou na quarta. É bem simples. E então, um exemplo de duas ondas, vocês podem pegar essa figura B. Tá? Então, a onda em vermelho pode ser a Y1
e a onda em azul é a Y2. Elas são idênticas. A única diferença entre as duas é que a vermelha está um pouquinho mais à frente do que a azul. Se fossem dois arames e eu pegasse esse arame vermelho e puxasse ele um pouquinho para trás, ele encaixaria perfeitamente em cima do arame azul, porque essas são duas ondas iguais. Mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, tudo igualzinho. Tá? Então, a única coisa que eu estou fazendo é deslocar um arame para frente do outro uma certa distância. Isso, então, faz com que elas sejam defasadas, e essa diferença de fase é essa constante φ, que se chama de fato constante de fase. Quando a gente soma essas duas ondas, a gente observa que aparece uma forma um pouquinho mais complicada, mas o que é importante aqui é que essa dependência em x e t, que é a dependência que a gente precisa ter para que uma onda seja progressiva, aparece aqui também. Então, essa soma, essas duas funções específicas que só diferem por uma constante de fase, elas me dão também uma onda progressiva que se desloca na mesma direção. Tá? Bom, a primeira consequência dessa combinação é que a onda resultante ela está defasada em relação às duas. E ela está exatamente aqui no meio do caminho. Tá? Então, se vocês olham aqui, ó, desculpe, a linha preta é a soma dessas duas funções. Então, eu tenho o azul, eu tenho a vermelha, tem uma certa diferença de fase entre as duas. A onda resultante, que foi somada aqui, vocês veem que o pico dela está exatamente no meio aqui. Tá? Porque a diferença de fase para as outras duas é exatamente a média dos dois. Né? Eu fiz 0 mais φ dividido por 2, φ sobre 2. Então ela está no meio do caminho. Metade da constante de fase que separa as duas ondas. E nos outros picos continua a mesma relação, porque o comprimento de onda, que está associado a esse K, continua o mesmo. Né? A onda tem as mesmas propriedades aqui. O que mudou, então, uma das mudanças foi essa defasagem, tá, que a gente enxergou aqui. Qual é a outra modificação que a gente percebe? É que eu tenho esse pedaço aqui, e como toda função seno-cosseno, ela nos dá uma variação que vai de -1, né, até mais 1. Toda função seno-cosseno varia nesse intervalo. Quando a gente tem uma onda que, por exemplo, aqui, que vai de mais 10 a menos 10, ou de mais 20 a menos 20, esse é um númerozinho que multiplica um seno. Né? Porque o seno vai de 1 a menos 1, eu preciso multiplicar por um número y0 para fazer a onda variar de mais y0 a menos y0. Então, o que multiplica aqui, por exemplo, esse meu seno, esse y0, isso é a amplitude. Tá? As duas ondas que eu estou combinando têm a mesma amplitude. Só que quando eu somo, o que aparece multiplicando o meu seno, essa aqui é a parte que depende do tempo e da posição, então que vai me dar a variação no espaço e no tempo. O que multiplica agora é uma coisa mais complicada. Tudo isso aqui aparece multiplicando o meu seno. Então, isso aqui é a minha nova amplitude. Então, agora é como se a minha nova amplitude, vamos chamar de y0 também, mas como a onda resultante aqui eu estou usando uma linha, eu vou usar então y0'. Então, isso aqui é a amplitude da minha nova onda, e agora essa amplitude vai depender da constante de fase. Vai depender de qual é a defasagem entre as minhas duas ondas que estão sendo superpostas, a defasagem inicial. É isso que vai determinar qual vai ser a amplitude da onda resultante. E a gente pode ver aqui nas imagens. Então, por exemplo, esse caso aqui eu não consigo ver a onda azul porque ela está exatamente embaixo da onda vermelha. Então, são duas ondas iguais, que não estão defasadas.
Então aqui a gente vê a constante de fase, a diferença de fase, que aqui a gente chamou de φ, aqui tá na figura está ΔΦ, é zero. Então se o φ é zero, eu vou ter aqui cosseno de zero, e a amplitude daquela onda vai ser simplesmente 2 vezes y0. E aí eu vejo que, de fato, quando eu somo, eu olho a linha preta é o y', a onda resultante, ela tem uma amplitude que é 2 vezes a amplitude da vermelha e do azul. Então elas estão se somando, como elas estão no mesmo espaço, eu só vou, quando eu estou no máximo aqui, eu tenho um máximo com 2 vezes a altura, quando as duas estão no zero, eu continuo somando, mas 0 mais 0 é 0, e eu tenho um nodo aqui. Tá? Então esse aqui é o caso onde a interferência dessas duas ondas, a gente diz que ela é construtiva. Tá? Eu estou simplesmente somando essas duas ondas e o resultado é o máximo que eu posso ter. Não tenho como somar essas duas ondas e ter uma amplitude maior do que 20 aqui. Tá? Qual é o outro caso extremo? Outro caso extremo é quando esse cosseno aqui se cancela. Então, quando eu tiver a diferença de fase igual a π, eu vou ter um cosseno de π sobre 2, que é cosseno de 90 graus, e aí todo esse termo aqui dá zero. Então, não importa o que vai acontecer com esse pedaço aqui, vai continuar indo de menos 1 a 1, mas como eu vou multiplicar por zero, o resultado, a minha linha preta está aqui em cima do eixo, é uma constante. Então, quando eu somo uma onda com outra que estão defasadas aqui de 180 graus, toda vez que eu tiver o máximo de uma, eu vou ter o mínimo da outra, o máximo da outra, o mínimo da uma. Tá? Então vocês veem que quando eu somo essas duas ondas, toda vez que eu tenho um número positivo aqui, eu vou ter o mesmo número negativo da outra, e isso vale para qualquer posição de x aqui que eu pegar. Então, ao longo de toda a corda, quando eu somo, eu vou ter um cancelamento perfeito e a onda resultante é zero. E isso vem dessa nova amplitude aqui, que por causa do φ igual a π, ela se cancela sempre. Então, isso aqui é uma interferência também, só que agora ela é completamente destrutiva. E depois, obviamente, eu posso ter os casos intermediários entre φ igual a zero e φ igual a π, tá? E aí eu vou ter ondas com amplitudes intermediárias entre o 2y0, que é o máximo, tá? Então, quando esse cosseno dá 1, isso aqui me dá 2y0, e quando o cosseno dá 0, isso aqui dá 0. Então a minha amplitude, a amplitude resultante aqui, né, ela varia nesse intervalo, isso aqui pode ser 1, 2. Então, quando eu escolho constantes de fase que estão entre 0 e π, eu vou ter amplitudes que vão estar entre 0 e 2y0. Então aqui eu peguei uma constante de fase que é π sobre 2. Então quando eu colocar aqui vai aparecer π sobre 4, vai ter um raiz de 2 sobre 2. E aí a gente vê que as ondas azul e vermelha, elas estão defasadas, mas não satisfazem nem esse caso. E de fato a onda resultante, ela tem uma amplitude aqui que é menor do que 20, né? Obviamente maior do que 0. Tá? Qualquer outro ângulo que eu escolher aqui, para minha constante de fase, pode me dar o valor que eu quiser. Então, eu posso regular a amplitude que eu quiser, simplesmente regulando o momento que eu solto a minha segunda onda. Tá? Daí eu consigo regular essa interferência aqui. O caso que eu tinha mencionado antes, de superposição de várias ondas, né, ele está exemplificado aqui. Então aqui a gente ainda tem esse mesmo caso de interferência de ondas, onde eu tenho superposição de duas aqui, mas de mais de duas nesse meu exemplo. Então esse aqui é só um exemplo qualitativo para vocês verem como que eu posso gerar uma onda
bem mais complicada do que uma onda senoidal. Isso aqui é o que a gente chama então de onda quadrada. É uma sequência de pulsos que são retangulares aqui. Como é que eu posso gerar uma onda quadrada a partir de ondas que são senoidais? Bom, basta eu superpor um número suficiente delas. Então, primeiro eu vejo aqui qual é a onda senoidal que se encaixa com o mesmo comprimento de onda dessa aqui, né? Tem uma certa diferença entre os picos e com uma amplitude aqui que é mais ou menos a mesma amplitude. Então, essa aqui é a onda com a qual eu começo. Obviamente, essas duas ondas são bem diferentes. A onda quadrada aqui, ela só tem os picos, né, no mesmo lugar da minha onda senoidal, mas o formato é diferente. Agora, em cima dessa onda senoidal, eu vou começar a somar outras ondas senoidais. E existe um método para fazer isso, que vai me dizer qual é a frequência das ondas que eu vou somar, qual é a amplitude. Isso vocês vão estudar em matemática aplicada, tá? Os que fizerem. Mas vocês notam aqui o seguinte: quando eu somo essas duas ondas, o que eu tenho? Eu vou ter a minha onda inicial, e em cima dessa onda, né, eu estou somando isso aqui. Então, para cada valor aqui da posição da minha corda, eu tenho que somar isso aqui. Às vezes, né, aqui está o zero, às vezes eu vou somar um número positivo, às vezes eu vou somar um número negativo. E esse número, ele não é tão grande quanto essa variação aqui, ele é menor. Então, em cima desse valor, às vezes eu vou somar uma quantidade positiva e às vezes eu vou subtrair. Tá? Então, o que eu vou achar quando eu somo essas duas é essa onda aqui. Ela ainda é essa minha onda com um pico grande aqui, um vale grande aqui, mas em cima dessa onda eu tenho essas outras oscilações. E o resultado é isso. Tá? Então, aqui que eu estava abaixo da minha onda quadrada, eu subi um pouco. Aqui que eu estava acima, eu baixei um pouco. Aqui eu subi um pouco. Então, quando eu somo essa onda, eu me ajusto melhor à minha onda quadrada. Tá? Então, a soma dessas duas ondas aqui já está bem mais parecida com a onda quadrada do que eu tinha antes. Bom, mas eu ainda tenho um excesso aqui, um excesso aqui, um excesso aqui. Eu vou somar, então, aqui, uma outra onda menorzinha, que vai tentar ir compensando essas diferenças. Então, quando eu somo agora mais essa aqui, a minha onda, esses picos aqui vão cada vez se aproximando mais da linha reta da onda quadrada, e vocês veem que o ajuste vai melhorando cada vez mais. Aqui eu somo uma quarta onda e me aproximo ainda mais. Obviamente, eu só vou conseguir reproduzir perfeitamente a onda quadrada quando eu somar um número enorme, infinito aqui de ondas. Mas na prática, depois aqui de umas 10 ondas, eu já vou ter uma aproximação muito boa daquela onda quadrada. Então essa aqui pode ser uma maneira de produzir ondas desse tipo, né, simplesmente fazendo a superposição de ondas convenientes. E é isso que mais ou menos justifica a gente estudar ondas harmônicas, estudar em detalhe as propriedades matemáticas e físicas dessas ondas harmônicas, porque ondas mais complicadas, a gente acabou de ver, elas podem ser obtidas como uma superposição dessas ondas. Então, entendendo bem como que cada uma dessas, né, essas ondas aqui são todas harmônicas, essas 4 que eu somei, então se a gente entende bem como funciona uma delas, depois estudar o comportamento coletivo, combinado dessas ondas, é bem mais fácil, tá bom? Então, vamos adiante. Agora a gente vem para aquele nosso segundo caso, onde eu de novo vou somar duas ondas progressivas para obter a minha onda resultante. Então, mesma notação, y' é a combinação, né, a superposição de duas ondas progressivas. Aqui a gente está considerando agora que é uma outra situação, né? Então a constante de fase aqui não é mais importante. O efeito que a gente vai obter aqui, ele é obtido quando a gente soma
duas ondas que se propagam, e para começar a gente de novo considera um meio que não tem extremidades, para a gente não ter que se preocupar ainda com o que acontece quando termina o meio, né? O que acontece com a onda quando termina a corda. A gente simplesmente assume que por enquanto ela não termina. Então a nossa corda ela é infinita para os dois lados. E eu estou somando aqui uma onda que se propaga para a direita com uma onda que se propaga para a esquerda. Tá? Então a gente vê aqui por esse sinal e por esse sinal. Então, caso mais simples possível nessa situação, onde duas ondas que são idênticas em todos os detalhes, exceto no sentido do movimento. Tá? Então, essas duas ondas, elas não são aqueles pulsos do nosso primeiro exemplo, porque o seno é uma sequência de pulsos. Então eu tenho uma onda que ocupa toda a minha corda infinita, somada com outra onda que também ocupa toda a minha corda infinita, e o resultado vai ser essa onda aqui, que também vai ocupar toda a minha corda infinita. A pergunta é qual é a forma dessa onda resultante. Então a gente também viu numa das aulas dessa semana, provavelmente a última aula de quarta-feira, que se a gente faz essa soma aqui, o que a gente obtém é essa função. Então, o primeiro comentário importante aqui é o seguinte: embora as duas ondas que estão sendo somadas aqui, elas obedeçam o critério para serem ondas progressivas, né? A dependência em x e t é combinada aqui, é uma combinação linear dessas duas quantidades, x e t. Aqui não. Aqui o x aparece numa função trigonométrica e o t aparece em outra. Não tem maneiras, né? Não existe um jeito de transformar esse seno de kx vezes cosseno de ômega t numa função que dependa de x e t, onde x e t estão juntos no argumento aqui. Né? Eu posso até conseguir botar num lugar, mas vão continuar aparecendo de outras maneiras. Tá? Então, essa função aqui, ela continua descrevendo uma onda, mas essa onda não tem mais aquela propriedade que a gente viu lá no início, que se eu observo ela em diferentes instantes do tempo, eu vejo a mesma onda, a mesma forma, só que deslocada uma certa posição, ou seja, ela anda. Se eu fizer um filmezinho, como a gente viu, né, a gente enxerga o movimento para um lado ou para o outro. Essa onda aqui não tem essa característica, não tem movimento. Então, por não ter movimento, essa onda é estacionária. Mas o que a gente observa nessa onda? Então, essas ondas são as mesmas ondas que surgem num instrumento musical, num instrumento de corda, um violão, por exemplo. Então, se vocês observarem o movimento da corda, claro, a diferença é que o violão ele não é uma corda infinita, né? Mas aquilo que a gente observa na região confinada da corda num violão aqui vai funcionar para toda a extensão da minha corda infinita. Então, o que a gente observa é algo assim, né? Se eu escolho uma certa posição aqui do meio, uma posição da minha corda, esse pedacinho de corda ele vai ir para cima e para baixo, para cima e para baixo. Qual é a diferença quando eu tenho uma onda desse tipo aqui? Se eu olho só um ponto, né, da minha corda, né, se eu fixo aqui e olho o que esse pedacinho da corda está fazendo, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ir para cima e vai ir para baixo. À medida que os pulsos vão passando por ele aqui, ele vai para cima e vai para baixo. Ele vai até o 20 e depois até o menos 20 e um pouquinho para cá. Se eu pego uma posição um pouquinho do lado, eu vejo a mesma coisa. Né? Quando essa onda preta que está indo para a direita passar aqui, esse pedacinho da corda que ainda não chegou no 20, ele vai chegar no 20, porque aquele pico vai passar por aqui. Então esse outro pedacinho vai até o 20, depois menos 20 e ele oscila. Dois elementos
de corda, dois segmentos da minha corda, não importa onde eu escolher eles vão fazer o mesmo movimento oscilatório para cima e para baixo. Tá? Mas na minha onda estacionária, não. A onda estacionária, o movimento, se eu pegar então esse ponto aqui, ele vai até lá em cima, até aqui embaixo e vai oscilar. Mas se eu pegar um ponto aqui do lado, embora ele também vá para cima e para baixo, ele não vai até a mesma altura. Ele vai só até aqui, enquanto esse aqui vai até aqui em cima. Se eu pegar um ponto aqui, a amplitude é menor ainda. E se eu pegar esse ponto aqui, esse ponto nunca sai do lugar. Então, essa ondinha aqui, como ela não se desloca, não tem como esse máximo aqui passar por esse ponto, fazendo ele sair aqui do zero. O movimento que a gente observa nessa corda, que está exemplificado pela linha pontilhada, é só para cima e para baixo. Então a linha pontilhada é a mesma corda um instante, né, posterior. Então agora a minha corda está assim, daqui a pouquinho ela vai estar... Esse mouse aqui é ruim de desenhar. Vai estar assim, aí depois ela passa... Deixa eu apagar aqui. Aí depois ela passa para o outro lado. E depois ela chega na linha pontilhada. E depois ela começa a descer. Passa por aqui, passa pela... Tem um momento onde ela é toda reta também. E depois ela passa para o outro lado. Então o movimento que a gente vê ali é a onda para cima, aí ela fica reta e depois ela inclina, né, para o outro lado, para cima. Eu não consegui encaixar aqui na capa. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas sem sair do lugar, é só esse movimento aqui. Vai para cima, fica reta, vai para baixo. Fica reta, vai para cima, fica reta, vai para baixo. Tá? Então é só um movimento para cima e para baixo aqui. Então essa é uma onda que não sai do lugar, uma onda estacionária. E a gente vê matematicamente, quando a gente faz a superposição dessas duas ondas, eu tenho um pedaço aqui que me dá a dependência temporal. Então, à medida que o tempo passa, esse cosseno vai de -1 até 1. Tá? Então, isso aqui é o que me dá essa variação para cima e para baixo. Só que o que multiplica agora essa função tipo seno, né? O cosseno é uma função tipo seno, é, de novo, a minha amplitude, só que essa amplitude agora depende da posição. Então, quando eu escolho uma posição aqui, quando eu escolho um X, eu estou fixando todo esse pedaço. Tá? Por isso que todo esse pedaço é a amplitude daquele pedacinho de corda, porque eu tenho um X fixo e aqui eu tenho, então, uma amplitude fixa. Como eu estou multiplicando isso aqui por um seno, pode acontecer desse seno ser 1, né? E aí a minha amplitude vai ser 2y0, que é exatamente esse ponto aqui. Isso é o que a gente chama de antinódo. Tá? E eu vou ter pontos onde essa amplitude vai ser 0, quando esse seno aqui for 0, e aí são os nodos. Então os nodos tá aqui. Aqui está um nodo, ou um nodo, acho que é um nodo, 2 nodos. Então, isso aqui são os nodos da minha onda estacionária. Entre cada 2 nodos eu tenho um antinodo. Tá? Então, nos nodos, como o seno de Kx ele vai ser 0, a minha amplitude é sempre 0, não importa o que o cosseno faça, né? Eu nunca vou sair desse lugar. E o seno desse ângulo aqui vai ser 0 cada vez que o ângulo for um múltiplo de π. Tá? Então, Kx vai ser um nπ, como n pode ser 0, 1, 2, eu boto esse nzinho aqui no x, dizendo que eu tenho n posições onde essa condição vai ser satisfeita. Tá? Lembrando também que a gente já discutiu que essa constante, o número de onda, é 2π sobre lambda, substituo 2π sobre lambda no lugar desse k, então fico com 2π sobre lambda vezes o x igual a nπ,
Aí o π cancela e eu acho uma expressão para as posições desses nodos, o xn, passa o lambda para lá e o 2 também, que é essa aqui. Então eu vou ter um nodo nessa posição e o próximo, né? Então o xn mais 1, ele vai estar em n mais 1 lambda sobre 2. Se eu fizer xn mais 1 menos xn, usando essa expressão aqui, o que a gente acha é lambda sobre 2. Então, a diferença, a distância entre dois nodos consecutivos é meio comprimento de onda, que é o que está mostrado aqui. Então, essa distância aqui, entre esse nodo e esse nodo, é lambda sobre 2. Ou seja, essa estrutura aqui que a gente enxerga, né, essa espécie de corcova aqui, ela mede meio comprimento de onda. Isso vai ser importante na sequência aqui. E claro, os antinodos, eles vão estar exatamente aqui no meio do caminho. Então, se aqui eu tenho um nodo, e aqui eu tenho um nodo e a distância é lambda sobre 2, o meio do caminho vai ser lambda sobre 4 a partir desse ponto. Então, se eu tenho esse nodo aqui, né, vai ser o seu n lambda sobre 2, e quiser saber onde é que está esse ponto, eu só somo metade dessa estrutura, que é lambda sobre 4. Tá? Então, se eu tenho as posições dos nodos, eu acho as posições dos antinodos, somando lambda sobre 4. Ou seja, para cada nodo eu tenho um antinodo, um nodo, um antinodo, e assim por diante. Tá? Então, eu posso, se quiser, ter uma expressão para eles também. Bom, o que acontece agora se a gente vai para uma corda finita? Então, quando a gente superpunha essas duas ondas numa corda infinita, eu obtinha essa estrutura sempre, né? Eu sempre obtenho essa estrutura quando eu somo esses dois tipos de ondas. Mas quando eu vou para uma corda finita, eu tenho uma dificuldade a mais, porque eu vou ter reflexões toda vez que a onda chegar aqui na parede, né? Então, se a gente considera duas extremidades fixas, né? Como essas duas pontas não podem se mover porque são fixas, se eu quiser ter uma onda estacionária aqui dentro, eu preciso que nesses dois pontos aqui eu tenha nodos. Porque senão o que acontece? Se a minha onda aqui, ao bater na parede e rebater, se ela for exatamente uma dessas aqui, né, ela bate na parede, e aí quando ela reflete assim, né? Então eu consigo encaixar a minha onda exatamente uma na outra, sem criar defasagens. Mas se a minha onda, ao bater aqui, não tiver exatamente no nodo, quando ela rebate, a onda que está indo e a onda que está vindo, elas vão estar defasadas. E essa defasagem vai, aos poucos, destruindo a onda que a gente observa. Porque ela vai chegar aqui, vai rebater e vai voltar com outra defasagem. Né, então, né, se eu tento uma onda assim, né, essa onda aqui, né, se ela continuasse, ela ia continuar aqui. Então, ela não está nem no nodo, nem no antinodo. Então, quando ela rebate aqui, ela vai voltar, é como se a gente refletisse o que acontece aqui nessa parede. Né? Então, esse pedaço que está para a direita aqui, ele continuaria para cá. Então, quando eu somar essas duas ondas aqui, isso aqui vai gerar uma superposição, né? E aí a gente vai somando ondas que estão cada vez mais bagunçadas aqui e elas acabam se destruindo. A interferência é completamente destrutiva. Mas quando eu consigo encaixar uma onda exatamente em cima da outra, o que a gente observa é a formação dessas estruturas. Então a cor mais clara aqui, ela é a mesma corda num instante depois.
Então aqui a gente tem aquela corcova, aquela estrutura indo para cima e para baixo. Essa é a onda estacionária mais simples que a gente pode montar, né, numa corda finita de tamanho L. Mas eu posso também, ao invés de botar aqui, né, notem isso aqui é só meia onda, porque a onda, para completar um comprimento de onda, eu teria que vir até aqui. Aqui eu já consegui encaixar uma onda completa. Isso aqui é um comprimento de onda, né? Eu tenho duas corcovas, então isso aqui é lambda sobre 2, já que tudo isso aqui é lambda, isso aqui é só lambda sobre 2. Como isso aqui agora é lambda sobre 2, eu consigo encaixar duas estruturas, é 2 vezes lambda sobre 2, eu consigo um comprimento de onda. E eu posso ir colocando ondas cada vez cada vez mais complexas. Aí o Vinícius perguntou aqui se fosse um... então se ela chegasse aqui com um antinódo, eu teria a onda... Bom, na prática as coisas são um pouco mais complicadas, né? Porque a gente tem inércia, tem uma série de outros efeitos, mas a ideia é que sim, que seria instantaneamente destruída. A gente vai ver daqui a pouco o que acontece aqui quando a minha onda ela tem duas extremidades abertas, então eu posso chegar num antinódo e ainda assim ter interferência construtiva, mas é outra situação. Mas o ponto aqui, a gente vai ter que ir um pouquinho mais rápido, tá? Porque isso aqui é só o resumo, né? A gente já discutiu isso aqui. Então, a ideia aqui é que eu posso encaixar uma estrutura, duas estruturas, três estruturas, cada uma delas medindo lambda sobre 2. Então, o L é sempre o mesmo, o comprimento da corda é sempre o mesmo. Então aqui vocês veem, eu sempre tenho L, só que às vezes esse L corresponde a lambda sobre 2, outras vezes corresponde a 2 vezes lambda sobre 2, aí o 2 cancela, ou corresponde a 3 vezes lambda sobre 2, ou 4 vezes lambda sobre 2. Então o L sempre vai ser um múltiplo, 1, 2, 3, 4, de lambda sobre 2, que é o que está aqui. Essas são as ondas que podem me dar interferência construtiva aqui. Então esses são os comprimentos, se eu isolo o lambda, e como depende do N, então eu boto esse Nzinho aqui. Então esses são os lambdas que eu posso ter de forma a ter uma onda estacionária numa corda de comprimento L. Não é qualquer lambda, né? É o lambda que vale 2L, que é esse aqui, 2L sobre 2, que é L, que é esse aqui, 2L sobre 3, 2L sobre 4 e assim por diante. Tá? Como a frequência é V sobre lambda, então eu posso usar essa expressão, substituo o lambda aqui, e acho também quais são as frequências que podem me dar ondas estacionárias. Não são todas as frequências. Tá? Então, vão ser aquelas frequências que vão ser múltiplas dessa aqui. Então, V sobre 2L é o que aparece aqui, é a frequência que a gente obtém quando N é 1. E todas as outras, né, a F2, por exemplo, vai ser 2 vezes ela. A F3 vai ser 3 vezes ela. Ou seja, todas as frequências que vão me dar ondas estacionárias aqui vão ser múltiplas da frequência mais baixa, da frequência fundamental que a gente chama, tá? Ou o primeiro harmônico. Então aqui eu tenho o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro e assim por diante. Quando a gente tem duas extremidades abertas, ao invés de ter nodos nas extremidades, eu vou ter antinódos. Então, essa aqui é a estrutura mais simples que eu posso ter, onde eu garanto essa restrição de ter um antinódo aqui e um antinódo aqui. Mas vocês veem que se eu cortar essa metade aqui e colocar aqui na frente, né, eu tenho exatamente uma daquelas estruturas. Então, quando eu tenho duas extremidades abertas ou fechadas, fixas, tá? O que eu consigo encaixar ali numa região de tamanho L é uma dessas estruturas, seja cortada no meio aqui e invertida, seja inteira, tá? Mas a expressão vai ser sempre a mesma. Então, isso aqui vai ser meio comprimento de onda, que eu encaixo num comprimento L. Então, de novo, vai ser a mesma expressão. Se agora a minha corda for assim, né,
a próxima estrutura mais simples é essa aqui. Deveria ter um desenho aqui do lado, para mim não está aparecendo, não sei se para vocês está aparecendo, então por via das dúvidas eu desenho por cima. Então aqui eu tenho a segunda onda mais complexa que eu posso ter, com antinodos nas extremidades. Eu só somei uma estrutura dessas, como eu somei aqui. Eu tinha uma estrutura, somei mais uma, tenho duas, depois eu somo mais uma, tenho três. Então aqui eu continuo com duas, depois três. Então eu não tenho, do ponto de vista matemático, diferença nas expressões que me dão as frequências e comprimentos de onda quando as duas extremidades são fixas ou as duas extremidades são abertas. Tá? São as mesmas expressões. Eu vou ter diferenças quando eu tiver o caso misto. Quando eu tiver uma aberta aqui e uma fechada aqui. Tá? Então aqui de novo deveria ter as imagens, para mim não estão aparecendo. Vocês podem olhar, isso aqui é um slide, foi tirado do vídeo da aula passada, então lá está direitinho, né? Mas aqui basicamente é uma estrutura assim. Tá? Então no mesmo L eu consigo botar metade dessa estrutura aqui, né? Então como a estrutura completa mede lambda sobre 2, metade mede lambda sobre 4. E aqui eu tenho lambda sobre 4, mais lambda sobre 2 e assim por diante. Tá? Então a gente pode passar rápido, porque isso aqui é um vídeo que vocês já devem ter assistido, já devem ter lido o texto da aula, né? Supostamente. Mas as condições que a gente vai ter para que essa onda consiga se encaixar corretamente e produza uma onda estacionária é que o comprimento de onda que ela pode ter não pode ser qualquer um. Tem que ser ou 4L, ou 4/3 de L, ou 4/5 de L, o que nos dá frequências que vão ser múltiplas aqui de V sobre 4L. Né? Aqui elas eram múltiplas de V sobre 2L. Então a condição de ondas estacionárias aqui, com extremidades, condições de contorno mistas, é diferente da que a gente tinha antes. Mas a gente nota que eu tenho aqui 4L, que é a mesma coisa que 4L dividido por 1, 4L dividido por 3, mas não tenho 4L dividido por 2. Eu tenho 4L dividido por 5 e não tenho 4L dividido por 4. Eu só vou ter, então, aqui os N's ímpares. Então, essas expressões, elas são parecidas com a anterior, mas lá, né, aqui valiam todos os N's, eu tenho todos os harmônicos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas aqui no caso das extremidades, né, condições mistas no contorno, eu só tenho os harmônicos ímpares, o 1, o 3, o 5. Tá? Porque eu vou encaixar meio, 1,5, 2,5, né? Então só vão aparecer os ímpares aqui e não os pares. Tá? Então, com essas expressões a gente consegue resolver os problemas de ondas estacionárias, quaisquer que sejam as extremidades aqui nas minhas cordas, na minha corda. Então, vamos discutir rapidamente uns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo, eu tenho duas cordas que foram amarradas. Então, aqui eu amarrei as duas, eu tenho um nó, né? Esse nó, nessa combinação, nessa montagem experimental que eu fiz, vai acabar correspondendo a um nodo da minha onda também, mas esse nó é um nó mesmo, né? Eu amarrei as duas cordas. Então eu tenho duas cordas diferentes que foram esticadas aqui. Como elas estão esticadas, elas estão sujeitas à mesma tensão. A tensão é a mesma, porque se não fosse, essas duas cordas, elas estariam se mexendo. Né? Se tivesse uma tensão maior aqui na corda azul do que na corda vermelha, existiria uma força resultante aqui nesse ponto, e esse ponto não estaria fixo nessa posição. Então, quando eu estico essa combinação de duas cordas, a tensão é a mesma nas duas. A outra coisa que é igual nas duas é quando eu faço essa corda oscilar, eu coloco uma onda aqui, a frequência dessa onda é a mesma, porque essa onda é produzida externamente. Então eu coloco aqui numa ponta um oscilador harmônico. Esse oscilador harmônico
a gente pode ainda considerar como uma extremidade fixa. Uma pena que a gente não tem os laboratórios, mas lá no laboratório vocês poderiam ver esse oscilador. A amplitude que ele faz a ponta da corda oscilar é muito pequenininha, né? É da ordem, sei lá, de 1 milímetro. Então, comparada com a oscilação que vocês vão ver na corda inteira, essa oscilação na ponta a gente pode desprezar e considerar como um nó. Mas quem então introduz uma onda nessa corda é esse oscilador externo, e esse oscilador externo tem uma frequência bem determinada. Então, a tensão e a frequência, está dito aqui, são constantes. Tá? Elas não dependem de qual é a corda pela qual essa onda está viajando. Bom, só que como essas cordas têm densidades diferentes, né? Isso aqui é uma densidade linear que a gente chama, porque é uma corda. Quando vocês compram corda, fio, vocês vão ver que tem uma densidade. Quando vocês compram um papel, no pacote do papel está escrito quantas gramas por centímetro quadrado ou por metro quadrado eu tenho nessa folha. Isso então é uma densidade superficial. Quando eu vou comprar linhas e cordas, eu tenho informação sobre quantas gramas eu tenho por centímetro ou por metro. Então essa é uma densidade linear, tá? É massa por comprimento. E eu quero ver qual é a informação que eu consigo tirar sobre as densidades dessas duas cordas aqui, simplesmente sabendo que o padrão de onda estacionária que foi produzido aqui obedece a essa figura. Bom, então a gente precisa relacionar a informação que a gente observa aqui. A gente observa o comprimento de onda que é produzido nas duas cordas, né? Então aqui na corda vermelha, isso aqui é exatamente na metade, né? Então aqui na corda vermelha eu consigo observar uma onda estacionária que tem um comprimento de onda completo, enquanto que na corda azul eu só consigo observar metade desse comprimento de onda. A outra metade estaria aqui para o lado e a gente não vê, tá? Então, o que a gente sabe é que o comprimento de onda da corda A é metade do comprimento de onda da corda B. Essa é a informação que a figura nos dá, né? Então a gente precisa relacionar isso com a densidade. Então a gente usa o fato de que as velocidades aqui são diferentes. A velocidade com que a onda se propaga depende da tensão pela densidade. Só que a tensão é a mesma, a gente não precisa se preocupar. Tá? O que a gente quer é a densidade, então eu isolo densidade. Quando a densidade é linear, a gente usa μ e não ρ. Tá? Então esse μ, então eu levo essa equação os dois lados ao quadrado e isolo μ, então eu fico a tensão pela velocidade ao quadrado, e ao invés de velocidade eu uso λf. Tá? Então agora a gente tem esse pedaço aqui que é constante, e na prática o que a gente obteve é uma relação entre a densidade e o comprimento de onda, né? O que a gente pode fazer aqui, uma das maneiras é eu pego a densidade da corda A e divido pela densidade da corda B. Então, como a densidade da corda A vai ser tensão lambda A ao quadrado F ao quadrado, e quando eu dividir pela densidade da corda B, a tensão e o F quadrado vão desaparecer. Aqui o que a gente fica vai ser o lambda B dividido pelo lambda A ao quadrado. Como o lambda B dividido pelo lambda A é 2, aqui eu fico 2 ao quadrado, e isso aqui me dá 4. Então a corda A é 4 vezes mais densa do que a corda A é 4 vezes mais densa do que a corda B, tá bom? Então, embora a gente não tenha nada quantitativo aparentemente dado no enunciado do problema, essa figura, a partir dela a gente consegue tirar uma informação quantitativa, que é a relação entre entre os comprimentos de onda
formados na onda estacionária aqui, tá? E aí que vocês também veem que ela depende das propriedades do meio onde estão se propagando essas ondas aqui que vão e vêm. Bom, nosso segundo exemplo eu tenho aqui a situação bem parecida com o que a gente consegue montar no laboratório. Eu tenho um oscilador, uma corda que é esticada aqui por causa desse peso que está suspenso. Então é o peso aqui que me dá a tensão nessa corda. O problema me diz qual é a densidade, aqui me dá o Mi. Eu consigo obter também qual é a tensão, porque eu sei a massa. Então quando eu multiplico massa pela gravidade eu acho a tensão e o Mi é dado, eu consigo tirar a velocidade dessa onda. Então a onda se propaga, a onda que é produzida nessa ponta por esse oscilador aqui, né, ela vai se propagar com uma velocidade que é quase 60 metros por segundo. Bom, o que o problema quer, além da velocidade, é saber quais são as ondas estacionárias, né, os primeiros modos que eu posso fazer nessa região. Então, a parte que me interessa vai da ponta que está presa no oscilador até a ponta que está presa aqui. Então, aqui eu vou ter um nodo, aqui eu vou ter um nodo. Eu quero, então, saber quais são os primeiros 3 modos de vibração. A gente chama, então, cada um daqueles... cada um desses modos aqui, esse aqui é o primeiro modo de vibração, o segundo, o terceiro, ou o modo fundamental, o segundo modo, o terceiro e assim por diante, tá? São maneiras que a minha onda tem de oscilar. Então, um modo de oscilação é no sentido de uma maneira de oscilar. Então, continuando. Então, a parte que nos interessa aqui é a que vai da ponta ligada ao oscilador até a ponta que está começando a ficar suspensa aqui. Então, essa região aqui mede 2 metros. E os 3 primeiros modos de oscilação, que é o que o problema quer, são aqueles 3 que a gente já tinha visto ali. Onde eu consigo encaixar meio comprimento de onda, um comprimento de onda ou 3 meios comprimentos de onda. Então, essa aqui é a condição que é obedecida, né? Lambda sobre 2 é L, lambda, 2 vezes lambda sobre 2 é L. E aí eu consigo tirar os comprimentos de onda em cada um desses casos. Então, esse aqui é o maior comprimento de onda, o segundo maior, o terceiro... Desculpa, é o segundo maior, então ele agora vai diminuindo, né? Então, a frequência vai aumentando e o comprimento de onda vai diminuindo, como tem que ser, porque V igual a lambda F, né? V é constante, lambda vezes F tem que ser constante, se o lambda aumenta, o F tem que diminuir e vice-versa. Então, como a gente já obteve a velocidade, lá 60 metros por segundo quase, agora a gente tem os lambdas e uma vez tendo os lambdas, eu posso achar as frequências. Tá? Então, vocês notam aqui que a frequência do modo fundamental 14.29 Hz, né? Então aqui simplificou o metro, ficou por segundo é Hz, segundo na menos 1 é Hz. E o segundo modo de oscilação, vocês veem que aqui é 14.29, esse aqui é o dobro. Né? Então, aqui eu dividia por 4, agora eu divido por 2, então tem um fator 2. Então, o F2 é 2 vezes F1, o F3, vocês podem ver aqui que eu tenho 3 vezes F1 e assim por diante, como a gente já tinha visto. Tá? Então, esse aqui é um problema bem típico, bem simples, onde a gente pode estabelecer quais são os possíveis modos com que esse meio, a corda, pode vibrar no caso de uma onda estacionária. E o último exemplo é a mesma coisa, só que numa situação que a gente ainda vai discutir, que é o caso das ondas sonoras. Essa montagem aqui, ela corresponde a um dos experimentos, uma das demonstrações que a gente faria se tivesse acesso ao laboratório, que é o seguinte: a gente tem um cano com água e aqui esse cano tem uma mangueirinha ligada a uma garrafa que a gente pode levantar ou abaixar, então a gente pode regular qual é o nível da água dentro desse cano. E a água aqui vai funcionar como uma parede
para a onda que a gente vai produzir aqui. Agora não é mais uma onda numa corda, vai ser uma onda sonora, e uma onda sonora a gente não consegue ver, porque é o que está associado ao movimento dos átomos. Então, as ondas sonoras a gente vai entrar na próxima semana, tá? Mas aqui a ideia é mostrar que a mesma estrutura de ondas estacionárias vai aparecer aqui. Então, eu tenho um meio, e numa das extremidades do meio eu vou produzir uma onda, então eu tenho esse diapasão aqui que tem uma frequência bem determinada, no caso 686 Hz, e essa onda vai se propagar pelo tubo, vai bater nessa extremidade aqui e vai voltar, tá? Então aqui eu tenho uma onda que se desloca num meio onde eu tenho uma parede fixa. Lembrem, as ondas de ar, elas são ondas longitudinais. Se a onda está se deslocando para baixo e para cima, a onda aqui, ela também, o movimento das moléculas é para baixo e para cima, é ao longo da direção. Mas como eu tenho uma parede, essa onda não pode bater aqui e mexer nessa parede. Então essa parede funciona como um nodo, no caso anterior. Aqui não tem a parede, aqui é uma parede aberta. Então aqui funciona como um antinodo. Então, se o meu nível de água está aqui, uma onda estacionária que eu posso colocar é essa que está desenhada aqui do lado, é assim, é um antinodo aqui e um nodo aqui, tá? Como eu não vou mexer na frequência, eu também não estou mexendo no comprimento de onda, o comprimento de onda está fixo. Então, essa onda aqui é o que eu consigo botar. Então, como eu vou regular o nível de água e essa onda aqui, então de novo, a frequência está fixa, eu não tenho como mexer no comprimento de onda. Essa aqui é a onda que pode se formar dentro desse tubo, tá? Não tenho como mexer nela. O que eu posso mexer? Eu posso mexer no L. No caso anterior, o L era fixo e eu podia mexer na frequência. Mexer na frequência é a mesma coisa que mexer no lambda. Então aqui eu podia mexer no lambda, mas o L era fixo. Agora, o meu L eu posso mexer, porque eu posso subir ou descer o nível de água, mas como o meu diapasão não muda, o comprimento de onda está fixo. Então, o que eu posso fazer aqui para observar outros modos de vibração? Eu posso baixar o nível de água até aqui, ou até aqui, e assim por diante, tá? Então, vão ter algumas posições do nível de água, onde eu vou observar uma onda estacionária. O que significa observar uma onda estacionária quando a onda é uma onda sonora? A gente vai ouvir uma amplitude maior. Então esse experimento, eu pelo menos nunca faço como um experimento, porque é um inferno, porque cada grupo vai ter um tubo fazendo ressonâncias onde o som aumenta um monte, então é um barulho terrível. Então quando eu fazia como uma demonstração, então a gente tinha um único tubo na sala. O diapasão, a gente não faz com diapasão, a gente bota um pequeno alto-falante ali, ele tem um ruído aceitável, mas quando chega na ressonância, esse ruído aumenta muito. Tá? O som, essa frequência que está sendo emitida, aumenta muito. Então a gente consegue localizar o ponto aqui que me dá o modo de vibração pelo máximo de amplitude desse som. Então a gente está baixando aqui o nível da água e o som fica assim, tá? É assim mesmo, tá? Parece outra coisa, mas é isso mesmo. Tá? Então a pergunta aqui é: aonde eu posso botar o nível de água de modo a obter ou observar esses picos de som, né? Então, para que posições do nível eu tenho essa ressonância? Então, essa onda estacionária que a gente chama de ressonância, e o que a gente vai fazer é a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Só que como esse aqui é o caso onde as extremidades são mistas, uma aberta e uma fechada, a condição é essa, né, que a gente viu há pouco, onde os lambdas possíveis vão ser 4L
sobre N, tá? Então, isso aqui é metade de lambda sobre 2, então isso aqui é lambda sobre 4, por isso que vem esse 4. E lambda a gente sabe que é velocidade sobre frequência. Aqui, na verdade, faltou um nzinho. Então, a partir dessa expressão aqui, o que a gente quer é o L. Então, a gente isola o L, fica NV sobre 4F. A velocidade é a velocidade do som, 343 metros por segundo. A frequência é 686. A gente já escolheu esse 686 para ser o dobro da velocidade do som, então fica bonitinho. Então, simplificando aqui, eu tenho N sobre 8. Mas lembrem que não são todos os modos que eu posso ter, são só aqueles modos com N ímpar. 1, 3, 5 e assim por diante. A outra coisa que eu tenho que cuidar é que, como o meu tubo tem 1 metro, as minhas posições têm que estar aqui dentro, tá? Então, quando o N é 1, o meu L vale 1/8 de metro, né? Isso aqui é em metros, tá? Aqui tá metros, então tudo bem. A próxima posição é quando o N é 3, então o próximo é 3/8, depois 5/8, 7/8. O 9/8 já está fora porque passou de 1 metro. Então, isso aqui me diz que eu tenho 4 posições onde eu posso colocar o nível da minha água, né, e escutar esses picos de intensidade que vão corresponder então aos pontos onde há ressonância dentro desse tubo. Tá? Então esse exercício aqui, esse exemplo, é uma espécie de complemento do anterior. Então aqui a gente mantém fixo o L e varia o lambda, e nesse aqui a gente vê que a gente tem como manter fixo o lambda, a onda que é produzida, e variar o L. Eu posso também deixar fixa a posição da água, e nesse alto-falante, e é isso que a gente faz no laboratório, né, a gente também pode fazer no laboratório, a gente pode mexer na frequência que é emitida aqui. Se a gente mexe na frequência, a gente mexe no comprimento de onda. Então eu posso observar diferentes ressonâncias nessa mesma região, considerando esse L fixo, se eu mexer na frequência. Mas se eu não mexo na frequência, como é o caso aqui, não tenho como só mudando o L. Tá? Bom, então isso aqui fecha essa parte de ondas estacionárias e ondas progressivas que a gente está vendo. Mas existem diversos outros fenômenos que acontecem quando as duas ondas podem se superpor. Tá? Então, na próxima semana, a gente vai continuar analisando esses fenômenos, mas como eles vão ser, né, baseados em ondas acústicas, a gente vai primeiro discutir o que as ondas acústicas vão ter de diferente, né? E depois a gente vai descrever então esses outros fenômenos. Aí uma outra coisa que eu esqueci de comentar, quando a gente somou aquelas duas ondas lá no início da aula, as amplitudes eram iguais. É possível somar ondas com amplitudes diferentes, isso está no material, aquela parte sobre fasores, mas eu vou deixar de fora dessa área. Então, para o pessoal principalmente da engenharia elétrica, onde isso vai aparecer bastante, vale a pena dar uma olhada para ter uma ideia antes de ver fasores nas disciplinas mais específicas de engenharia elétrica. Tá? É simplesmente uma analogia que se faz entre uma onda e um vetor que gira ao redor da origem ali. Então, somar ondas acaba sendo equivalente a somar esses vetores. E para somar vetores, não tem nenhum problema da nossa amplitude ser diferente, é só porque a expressão que a gente usou aqui só valia para amplitudes iguais. Tá? Então, eu posso estudar casos um pouco mais complicados também usando esse método de fasores. Então, mas não vai ser cobrado. Então, quem tiver interesse pode olhar, é simples e curtinho ali, mas a gente não vai cobrar. Da mesma forma, então, não precisa fazer os problemas relacionados. Tá bem? Alguma pergunta? Bom dia para vocês, bom almoço e bom final de semana também.